21%, eu vi que é um número muito grande, alto. porque eu, particularmente, você conhece alguma mulher, assim, do seu ciclo de amizade, que amamentou mais depois de 2 anos? Não. Eu aqui agora não me lembro, eu fiquei buscando aqui na memória. E eu queria que o senhor comentasse, então, por gentileza. Eu acho que assim, a principal interpretação que a gente faz desses dados é que, certamente, a amostra de mulheres que foram estudadas, que foram incluídas nessa pesquisa, não reflete o dado geral ou uniforme da população como um todo. Porque realmente é um dado que extrapola a realidade. Ou seja, a gente dizer que 1/5 das mulheres que estão amamentando ou amamentaram por um período de tempo igual ou superior a 2 anos é muito alto e realmente isso não reflete a realidade. A questão fundamental é que, infelizmente, a gente luta para que a mulher ela consiga amamentar por um período de tempo igual ou superior a 6 meses. Isso é o mínimo que a gente entende como sendo necessário e é o dado que a Organização Mundial de Saúde também recomenda. Porque nessa fase dos primeiros 6 meses é o período em que se tem a maior necessidade para a criança do aleitamento materno. Então, isso é um ponto fundamental para valorizar essa necessidade de amamentação por um período de tempo de no mínimo 6 meses. Eu pergunto para o senhor, durante a gravidez, como se preparar para amamentar? Preparar questão de alimentação e a própria questão dos mamilos também. Como ajudar as mulheres que nos assistem nesse processo aí? O processo da amamentação, que vai ser culminado após o nascimento, ele tem que ter uma preparação anterior que já se inicia do momento da decisão da mulher vir a engravidar. Então, antes de engravidar. A partir do momento que ela toma a decisão de engravidar, ela tem que ter consciência de que vai ser importante para ela e para o bebê o processo da amamentação. Então, ela tem que, durante a gravidez, ter uma alimentação adequada, uma hidratação adequada e um cuidado local com as mamas necessário para que permita, durante a amamentação futura, conseguir com êxito atuar como uma mãe amamentando. E esses cuidados são fundamentais. Um desses cuidados é, primeiro, tentar estimular para que a pele da mama ela fique espessa o suficiente para suportar o ato mecânico da amamentação. O que se faz de certo e de errado neste preparo aí específico? O principal erro que as mulheres têm é a questão da hidratação da mama. A pele da mama, naturalmente, ela tende a distender, porque a mama ela vai crescer, ela vai passar por um processo de crescimento compartimental e tende a formar estria. Então, é natural que haja uma orientação para que se hidrate a pele da mama. Ótimo, está correto. O que não está correto é a pessoa passar a ter uma hidratação da região da areola e do mamilo, porque a hidratação tende a afinar e a dar uma elasticidade maior àquela pele. Então, se você hidrata muito a areola e o mamilo, a pele tende a ficar mais fina, mais frágil e mais sensível. Então, obviamente, aquela areola muito hidratada, ela vai ter uma dificuldade de conseguir suportar a lactação, a sucção pelo bebê. Então, o que a gente orienta é exatamente o inverso, evitar a hidratação da região do complexo areolo-papilar, ou seja, da areola e da papila. E aí a gente faz exatamente o contrário, estimular que durante o período da gestação, ou seja, já na fase do pré-natal, ou a pessoa, quando possível, ela tome sol sobre a mama, sobre a areola, e naquelas mulheres que talvez não tenham condição, ou porque moram num ambiente em que a exposição solar ela é impraticável, então que ela adote uma maneira de estimular esse espessamento. E a forma mais fácil e simples de estimular esse espessamento é produzir fricção, seja com uma toalha felpuda seca, esfregar e produzir um atrito, ou com aquela escovinha de pentear cabelo do bebezinho, que é uma escovinha mais delicada, também produzir essa fricção. Bucha não. A partir A própria bucha também, uma bruxa mais delicada, porque uma bruxa muito grosseira vai machucar e aí fica ruim. A partir de? Desde o início da gestação. Ficou então, sabendo, já se prepara. Esse preparo já é desde a fase mais inicial. Então, para que ela, ao final da gestação, ela tenha uma mama preparada para suportar toda a mudança que a mama vai acontecer após o nascimento e o ato mecânico da sucção. Senão a mama vai rachar, a mama vai infeccionar e vai gerar tudo aquilo que é muito desagradável e ruim para a mãe. A dor e a infecção, que é o que a gente chama de mastite puerperal, que realmente é um caos para o processo da amamentação. É um dos fatores que mais impede que efetivamente a mulher consiga amamentar de uma maneira efetiva.
Carol perguntou sobre o preparo, aí eu quero só emendar aqui, e o durante e o pós? Manutenção. Né? A manutenção ali. A manutenção é o principal fator que mantém a amamentação, porque logo no início, após o parto, após o nascimento, você tem um estímulo hormonal muito alto, que é o que produz o leite, que estimula a produção do leite. Mas depois de um determinado período, algumas semanas já após o nascimento, você tem uma diminuição desse estímulo hormonal e aí a manutenção da lactação é dada principalmente pelo estímulo mecânico da sucção. Sim. Então é fundamental que a mulher ela mantenha com uma regularidade, aí a gente bate mais ou menos naquela necessidade de quanto mais você estimular, colocar a criança no peito para estimular a amamentação, melhor. No intervalo de pelo menos 3 horas de mamada, a cada mamada. Logicamente, durante a noite, quando a criança for dormir por um período mais longo, 6, 8 horas, muitas vezes, então, esse período não há essa necessidade de você acordar a criança para botar no peito para sugar. Mas durante o dia, sempre que possível, manter esse processo repetitivo da amamentação. Sim. Os outros 2 fatores dizem respeito claramente à questão materna, ligada ao aspecto nutricional. A mulher tem que ter uma boa alimentação e uma excelente hidratação. É fundamental que aquela mulher que está amamentando, ela tenha uma garrafa de água ou de algum líquido ao lado da cadeira de amamentação para que ela constantemente esteja se hidratando, tomando um líquido. Durante a amamentação dá muita sede, né? Exatamente, porque produz o leite, ele é muito rico em água. E você, ingerindo a água, você vai permitir a produção ou contribuir para uma adequada produção de leite. Você que comentava, né, Serginho, que quando sua esposa... Quando ela estava amamentando, enquanto eu colocava lá, o menino lá, ou a Ana Clara lá para mamar, ia lá, igual o sonâmbulo lá na casa, lá, ia lá, pegava aquele copão d'água gelada, levava para ela tomar. Isso é fundamental, é um aspecto O apoio crucial. logístico é fundamental para uma amamentação de qualidade, se a gente pode usar essa expressão, né, doutor? Eu acho que para todas as mulheres que nos assistem, elas têm essa percepção muito clara. O ato de amamentar é um ato que ele envolve um aspecto psicológico muito intenso. Um lado da afetividade, daquela relação mãe-filho, a tranquilidade, o próprio relaxamento para permitir uma liberação adequada da questão hormonal. Então, todo o ambiente que se cria para a amamentação, ele é fundamental. A figura do pai ali ao lado, assim, fortalece, é indispensável, né? Indispensável, dentro da questão do contexto do apoio familiar, profissional, aquelas mulheres que têm a necessidade de sair de casa para ir para um ambiente de trabalho e ainda assim tentar conseguir criar uma situação permitindo a amamentação. Então, tudo isso é o que vai perpetuar o processo da amamentação por um período de tempo tão prolongado quanto o necessário que a paciente ela decida, ou que a mãe decida fazer a amamentação. Eu vou então convidar vocês para a gente assistir uma matéria sobre a amamentação e depois a gente continua batendo um papinho. Claro. Pode ser? Bora lá. O leite materno é muito importante para a saúde do bebê. Porém, logo quando o filho completa 6 meses de idade, muitas mães deixam de dar o peito e começam a introduzir outros alimentos. A Daisy resolveu fazer diferente. Ela decidiu prolongar o tempo de amamentação. E parece que a Mel não tem nada a reclamar desse tempinho a mais de aleitamento. Não imaginei que ia chegar, né, nos 3 anos, assim. Mas desde o início da gravidez eu pensei em amamentar, eu já fui me conscientizando sobre a importância. Então, assim, eu tinha a meta de pelo menos os 6 meses, né, que é o indicado pelos médicos e tal. Mas depois acabou que foi fluindo e tá fluindo até hoje, assim. Mas, como para a maioria das mães, o início da amamentação da Melissa também foi complicado. No início eu tive os mesmos problemas que a maioria das mães tem, né? De ter as fissuras no bico do peito, o leite demorar muito para descer, uns 4 dias assim para descer mesmo. Fica machucado, o bebê não tem a pega correta ainda, a gente nem sabe o que é a pega correta, então machuca, sangra, né? E desesperador. Daisy foi então em busca de respostas. Pesquisou, se inteirou sobre o assunto para proporcionar para a filha esse momento, que ela considera extremamente importante. O momento ali, quando você dá o peito, quando a criança, né, o cheiro da mãe, isso também é uma coisa que é indiscutível, porque
a gente cria uma ligação muito intensa, assim. Eu e a Melissa, a gente, às vezes à noite ela tem um pesadelo, alguma coisa assim, basta ela vem pro peito, sente o cheiro, assim, ela já acalma e volta a dormir. Então, eu acredito que o vínculo ele fica muito mais intenso. Mas nem tudo são flores. A jornalista lida diariamente com críticas de estranhos e familiares. Tem aquele preconceito, tipo, nossa, até hoje ela mama no peito, todo lugar. Às vezes eu chego, ela mama, as pessoas se assustam. Nossa, ela ainda amamenta e tal. Eu falo, pois é, ela ainda amamenta. Então, assim, crítica sempre tem. Na própria família, esse leite já não tem nada, esse leite está velho. As pessoas têm aquela ideia de que o leite fica armazenado, mas na verdade é produção constante, né? Quanto mais a criança suga, mais produz. Então, o leite peito não é armazenamento de leite. Acho que eu não vou tirar, eu quero esperar o tempo dela. Tem hora que eu fico assim, nossa, ela não me dá nenhum sinal de que tá chegando o momento de parar e tal, dá um desespero. Mas por outro lado, assim, eu não quero desrespeitar esse momento dela. Eu acho que a gente tá caminhando, ela tá crescendo, daqui a pouco ela mesmo por si só larga o peito sem nenhum trauma, sabe? Sem ser uma intervenção muito... Porque querendo ou não, é um lugar de aconchego pra ela. Quando ela machuca, ela vem pro peito e para de chorar na hora. Quando ela tá triste com alguma coisa, o peito também é acolhimento. Então não é só o leite, entende? É mais assim um afago mesmo que proporciona para ela. E eu não quero cortar isso, assim. Quando eu penso nesse lado, aí todo incômodo, todo físico, assim, a gente acaba deixando para lá. E o corpo também acaba adaptando, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.